Já estamos de volta, lembrando a todos que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta, a partir do meio-dia, e a nossa palavra de meditação hoje será as nossas armas. Jesus, ele foi para o céu, e muita gente acha que ele nos deixou sozinhos, nos deixou desamparados. Jesus não fez isso. Jesus dotou a sua igreja de armas espirituais. Ele dotou você de armas espirituais. Além da oração, do jejum, da consagração que você faz e que Deus, não é, responde, ele dotou de armas que não são carnais. Porque o ser humano tem aquela ideia de que ele precisa ver para crer, ele precisa ter, não é? Ele precisa ter as armas nas suas mãos, como um Pedro, né, que tinha lá a sua arma, carregava a sua espada, porque a espada era algo caro, era algo que poucas pessoas podiam ter. Mas não são essas armas, porque quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e refez totalmente a orelha de Malco, e não ficou nenhuma marca. E Jesus, então, repreendeu Pedro. As nossas armas, elas não são armas carnais, mas elas são armas espirituais. Então, quando a gente pensa em armas, a gente tem que pensar nas armas do Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5 diz que as nossas armas não são carnais. Ou seja, são armas espirituais, são armas que nós devemos utilizar no modo espiritual e não no modo carnal. Essas armas são poderosas em Deus, também diz o texto de segunda carta aos Coríntios. Elas são poderosas em Deus. Não é porque quando você utiliza dessas armas, você está pedindo socorro a Deus para enfrentar a batalha. E muitos estão indo à batalha sem, aleluia, as armas espirituais. Muitos estão querendo enfrentar a batalha com as armas carnais. Essas armas, não é, que o Senhor nos dá, elas são armas da luz. São armas que, aonde elas chegam, as trevas se apagam. Por quê? Aonde há luz, não há trevas. Aonde a luz chega, some as trevas. Conforme Romanos 13, verso 12. Então nós temos armas da luz e nós temos armas da justiça. Porque Deus é justo. Porque Deus, ele é a personificação de toda a justiça. Deus não erra. Deus não erra. Portanto, ele é a justiça. A justiça, conforme
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 7. Olhem, essas armas são armas ofensivas e defensivas. Entenda que toda arma ela tem o poder de defesa e de ataque, não é? Então, segunda carta aos Coríntios 6, verso 7, ela nos demonstra que as armas espirituais, elas também têm o poder para defesa e para ataque. Então, dessa forma, nós temos e devemos portar toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Está lá. Qual é a armadura de Deus, não é? Nós temos o capacete, nós temos o escudo, nós temos a espada, tudo da fé, da justiça, da luz. Então, as nossas armas, meus irmãos, elas são armas espirituais. Porque a nossa guerra, a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades que estão nos ares. Logo, nós travamos uma guerra diária que é uma guerra espiritual. Guerra terrestre, terrena, exige armas terrenas. Guerra, batalhas espirituais, exige armas, não é? Espirituais. É tão simples de entender isso, não é? Porque se nós estamos, nós não vamos pegar um navio de guerra e colocar no deserto. Ele não terá função. Nós não vamos colocar, não é, um batalhão de homens com um tanque de guerra dentro do mar. Não tem nenhum sentido isso, não é? Então, cada batalha, e é o que a Bíblia nos mostra e nos diz, cada batalha, ela tem, não é, e exige as suas armas apropriadas. E nós não lutamos, eu volto a dizer, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão nos ares. Então, quer dizer, nós precisamos de armas, não é, da dimensão desses principados e dessas potestades. Nós precisamos orar, jejuar. E nós precisamos buscar a armadura de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos da armadura. As pessoas estão, às vezes, brincando de ser crente quando vão para a batalha totalmente despreparados. Quando chega no auge da batalha, estão com medo, estão despreparados, e bate aquele medo, e bate aquele terror, e bate aquela vontade de fugir da batalha. Portanto, o Senhor não nos deixou desamparados. Ele nos deixou as armas necessárias para que a gente possa enfrentar o inimigo, que é um inimigo invisível. Porém, com as armas de Deus, ele se torna visível, ele se torna revelado. Então, preste atenção. Tome posse e, ao mesmo tempo, utilize as armas que Deus tem te dado para que você possa lutar essas guerras, lutar essas batalhas contra o inimigo. Feche os seus olhos, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te bendigo. Eu te dou graças por mais esse dia, por mais esse início de tarde, pelas famílias.
Meu Deus, e peço, meu Deus, que tu abençoa todas as famílias, abençoa todos aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir ainda essa mensagem. Que cada crente possa ter consciência da sua luta e que ele possa tomar posse das armas espirituais que Deus deixou para cada um de nós e para a sua igreja. E agora, toma o Brasil em tuas mãos. Meu Deus, não deixe o Brasil cair nas garras de Satanás. Não deixe o Brasil cair nas garras do pecado. Não deixe o Brasil cair nas trevas, meu Deus, nas mãos das trevas, mas sim, sempre na sua divina luz, abençoando em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Amém.